Acompanhe agora um resumo com os principais momentos da sessão de julgamentos da Seção 1 de dissídios individuais do TST. Bom dia, muito obrigado pela atenção. Por favor, queiram sentar-se. Declaro aberta a 35ª sessão ordinária da subseção 1, especializada em dissídios individuais. Cumprimento os eminentes ministros que a integram. Estendo esses cumprimentos à Sua Excelência, doutora Edelamare Barbosa Mello, digna subprocuradora-geral do Trabalho, aos senhores advogados, às senhoras e senhores servidores, na pessoa da doutora Djanira, coordenadora de secretaria desta subseção. Então, vamos às preferências. Relator excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos. Embargos em recurso de revista 91.700 de 2009. Embargante Sindicatos Bancários de Santa Cruz do Sul e região. Embargado Banco do Brasil S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Caputo Bastos. Presidente, estamos em agravo provido. Agravo provido, tá. É a questão da prescrição de anuênios, a aplicação da súmula 294, a proposta, evidentemente, guardado as decisões já tomadas aqui por esta grande subseção, é no sentido de conhecer e dar provimento aos embargos e com relação à questão do intuito protelatório dos embargos e declaração, não estou conhecendo, presidente. Perfeito. Doutor Giovanni, pretende fazer o uso da palavra? Sim, Excelência, pelo Banco do Brasil. Pois não, pelo tempo regimental, por favor. Obrigado, Excelência. Senhor presidente e demais integrantes dessa egrégia subseção, bom dia. Falo em nome do Banco do Brasil e, novamente, trazendo aqui à baila a questão da prescrição na parcela salarial de anuênios. No caso, em Testilha aqui, desde a sentença de piso, sentença monocrática, já vem ali uma realidade fática delineada na seguinte condição, nos seguintes parâmetros. A verba anuênios, ela foi instituída através de uma norma empresarial, de um regulamento empresarial, o aviso circular 84/282, chancelada na sequência no acordo coletivo de 1983. E sendo essa a realidade que advém a essa egrégia subseção, entende o banco que bem andou, que bem prestou a sua jurisdição, a egrégia sexta turma, uma vez que, sendo incontroverso que o direito dos anuênios decorre de uma norma empresarial e com a chancela do acordo coletivo, concretiza-se a sua supressão num ato único do empregador, que, tratando de prestações sucessivas, vem aí a deixar de conceder o crédito ou continuar o pagamento da referida parcela aos substituídos. Na verdade, a realidade dos autos aqui, ela denuncia ou deixa à mostra que, quando muito, para a efetiva prestação jurisdicional, que seria de se resguardar apenas aqueles substituídos que, na ocasião da substituição, da extinção da parcela quinquênios pela parcela anuênios, no referido a aviso circular, bem como
no acordo coletivo, quando muito, seria de se resguardar o direito adquirido pelos beneficiários que já vinham recebendo a parcela de quinquênios. Jamais, em tempo nenhum, aqueles beneficiários que entraram no banco após esse acordo coletivo e vieram a receber essas parcelas de quinquênio que foram suprimidas no acordo coletivo de 99. Ou seja, trata-se de uma supressão de um direito que advém de um crédito de parcela de sucessivas e que, por ato único do empregador, deixou de efetuar esses pagamentos. Logo, eventual insurgência e resignação em relação a essa supressão deveria ter sido exercido no prazo prescricional legal de 5 anos. Então, o Banco da Tribuna aqui solicita, pugna pela manutenção do acordo turmário. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Ministro Caputo Bastos. A matéria já está pacificada. Absolutamente esgotada, presidente. Eu Já nem ressalvo das mais. outras sessões, 3 ou 4 ministros ficaram vencidos. Indago dos colegas se há algum destaque no voto de Sua Excelência. Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime nos termos do voto de Sua Excelência, o eminente ministro Caputo Bastos. Relator excelentíssimo, senhor ministro Hugo Scheuermann. Agravo regimental embargos em recurso de revista 430 de 2011. Agravante Vale S.A., agravado Ronaldo Alves Oliveira. Com a palavra, Sua Excelência, eminente relator, ministro Hugo Scheuermann. Pois não, é um agravo regimental da reclamada. Decisão é do presidente, do senhor presidente, excelentíssimo senhor presidente da 7ª turma, que negou o seguimento ao recurso de embargos, e o que a reclamada defende é contrariedade à súmula 90, item 1 do TST, dizendo que havia transporte público regular de modo a afastar o direito a pagamento das horas in itinere. E também diz que, por força de norma coletiva, 2009 e 2010, a reclamada começou a pagar as horas in itinere de modo que a condenação deveria ficar limitada ao período anterior. Qual é que a 7ª turma ela deu provimento ao recurso de revista do reclamante ao fundamento de que é nula a cláusula normativa que prevê a supressão total das horas in itinere. E aí, oposto em embargos de declaração, o recurso foi rejeitado ao fundamento de que a decisão embargada não se ressente de qualquer omissão ou erro material. Então, é inviável o processamento do embargos, porque as questões relativas à existência de transporte público regular e a limitação da condenação ao período anterior à vigência da ACT 2009-2010 são eminentemente fáticas e não houve tese de mérito acerca das matérias. Então, arresto paradigma colidido por abordar premissas fáticas não registradas no acordo embargado não encerra a divergência hospital específica. E tampouco se pode aferir contrariedade à súmula 91 com base em premissas fáticas registradas no acordo regional, pois, como dito, a turma não emitiu tese de mérito sobre a existência de transporte público regular até o local de trabalho. Por isso, senhor presidente, estou propondo negar o provimento da agravo regimental. Pois não. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime nos termos do voto do eminente ministro Hugo Scheuermann. Relator excelentíssimo, senhor ministro José Roberto Pimenta. Agrava embargos em recurso de revista 117.700 de 2009. Agravante Rubem Ferreira Santos e outros. Agravada Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro José Roberto Pimenta. Senhor presidente, senhores ministros, agravo regimental em embargos regidos já pela Lei 3.015 de 2014, o tema reajustes de complementação de aposentadoria pelos mesmos índices aplicados pela Previdência Oficial. O agravo regimental foi interposto contra a decisão do presidente da 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, que negou o seguimento aos embargos dos reclamantes. E a 3ª turma desta Corte conheceu do recurso de revista interposto pela Previ por violação do artigo 42, parágrafo 2º da Lei 6.435 de 77 e deu provimento ao recurso de revista para restabelecer a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Os embargos que foram apresentados alegaram que haveria divergência jurisprudencial válida e o despacho denegatório do segmento
seu prosseguimento na medida em que a divergência jurisprudencial apresentada não se mostrou específica à luz da súmula 296, item 1 do Tribunal Superior do Trabalho. Eu estou votando no sentido de negar provimento ao agravo. Perfeito. Indago dos colegas se há algum destaque no voto. Presidente, peço vista em mesa. Vista em mesa. Vista em mesa ao ministro Augusto César. Presidente, só um esclarecimento. Se eu perceber a necessidade de questionamento, eu vou converter em vista regimental. Mas é porque, de repente, é só para acompanhar. Tá bom. Relator excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes Correia, vistor excelentíssimo senhor ministro Hugo Scheuermann. Embargos em recurso de revista 10.247 de 2010. O julgamento deste processo foi suspenso após consignados os votos dos excelentíssimos senhores ministros Lélio Bentes Correia, Aloysio Corrêa da Veiga e Caputo Bastos, no sentido de conhecer e negar provimento aos embargos quanto ao tema execução ação juizada pelo sindicato na qualidade de substituto processual, fracionamento do crédito para fins de caracterização de dívida de pequeno valor, possibilidade. E consignado ainda os votos dos excelentíssimos senhores ministros João Oresta Lazen, Márcio Eurico, Augusto César de Carvalho, José Roberto Pimenta e Alexandre Belmonte, no sentido de conhecer e dar provimento aos embargos. Não participa do julgamento o excelentíssimo senhor ministro Valmir Oliveira da Costa. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente vistor, ministro Hugo Scheuermann. Bem, senhor presidente, senhores ministros, a matéria é conhecida, há já diversos votos e bem mostra, né, que os votos proferidos, que é extremamente controvertida também. Eu trago o meu voto, inclusive tive a oportunidade de passá-la já há algum tempo aos colegas, e eu peço vênia à compreensão perfilhada pelo eminente relator. Eu penso que, não obstante a jurisprudência até agora firmada, eu voto com a divergência, presidente. Eu vou deixar de apresentar meus fundamentos, porque a matéria já foi debatida. Então, Sua Excelência acompanha a divergência. Ministro Renato Lacerda Paiva. Senhor presidente, seguindo rigorosamente os precedentes do órgão especial, eu voto com o relator. Eu também tenho posição firmada, inclusive com remissão à decisão do Supremo Tribunal Federal, que já se manifestou sobre a inviabilidade da fragmentação quando a ação é movida pelo sindicato na condição de substituto processual, e por isso peço vênia à divergência para acompanhar o relator. Então, são com o relator 1, 2, 3, 4, 5. Divergência 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, proclamo que, por maioria de votos, a subseção decidiu conhecer do recurso de embargos e dar-lhe provimento para restabelecer o acordo regional no tocante à execução individualizada do título judicial, mediante requisições de pequeno valor, nos termos do artigo 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, vencidos os eminentes ministros Lélio Bentes, Aloysio Corrêa, Caputo Bastos, Renato Lacerda Paiva e Barros Levenhage. Redator designado para o acordo, Sua Excelência, o ministro João Oresta Lazen. Peço notas degravadas, senhor presidente. Notas degravadas a Sua Excelência, o ministro Dalazen. Senhor presidente, eu também peço notas degravadas, por Notas favor. degravadas a Sua Excelência, o ministro José Roberto. Senhor presidente, juntada de voto convergente, por favor. Juntada de voto convergente com a divergência, né? Juntada de voto. Ah, sim. Juntado de voto convergente com a divergência, por Sua Excelência, o ministro Hugo Scheuermann. Relator excelentíssimo senhor ministro Márcio Eurico, vistor excelentíssimo senhor ministro Hugo Scheuermann. Embargos em recurso de revista 9.091.200 de 91. O julgamento desse processo foi suspenso após o excelentíssimo senhor ministro relator ter votado no sentido de conhecer e dar provimento aos embargos. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente vistor, ministro Hugo Scheuermann. Senhor presidente, esse processo é a mesma matéria. Eu pedi vista regimental porque estava com vista anterior. E aqui eu, com a vênia... Aliás, não tem divergência ainda. Eu convirjo com o voto do eminente relator pelos mesmos fundamentos. Diverge e dá provimento, né?
Não, eu convirjo com o voto relator no sentido de conhecer... Sim. Ele tá certo. Tá certo, entendi. O ministro Valmir vota? Vota, né? Ótimo. Ministro Valmir. Eu peço venha ao relator. Quem foi que suscitou a divergência? Bom, Não há divergência. não tem divergência. Então, eu peço venha, senhor presidente, para divergir respeitosamente, na linha do entendimento que eu tenho adotado na primeira turma, não considero plausível esse fracionamento, porque, de certo modo, isso esvaziaria o princípio da execução coletiva, do processo coletivo ou da própria substituição processual. Quer dizer, de uma maneira, o sindicato atua na fase de conhecimento como substituto e depois vem a questão do precatório e vai fracionar para individualizar o crédito. Eu não considero isso plausível, data venha, na linha dos precedentes, como você lembra do Supremo. Eu peço venha para negar provimento ao recurso. Pois não. Como vota, Sua Excelência, o ministro Augusto César? Presidente, parece que o relator tem lastro em decisões do Supremo Tribunal Federal que me parecem também pertinentes. Peço venha na divergência e acompanho o relator. Pois não. Ministro José Roberto Pimenta. Senhor presidente, na linha do que já foi dito, me parece que a posição do Supremo ainda não está tão clara assim, já esteve mais, agora já há decisões na linha que estamos adotando, permitindo o fracionamento no mesmo espírito dos processos, da autorização para a execução direta no precedente do Supremo, que autorizou a substituição processual. Não me parece que seria razoável estimular a adoção da substituição processual para, na execução, no momento da concretização do crédito, dificultar a execução. Já sabemos todos quais são as posições. Né? Exatamente, mas como o ministro Valmir divergiu e fundamentou, eu gostaria de também fundamentar, senhor presidente. Isso. Complementando, eu estou acompanhando o relator. Muito obrigado. Ministro Alexandre Belmonte. Senhor presidente, acompanho o doutor relator pedindo venha na divergência. Pois não. Ministro Delazen. O relator, por coerência, senhor presidente. Data vênia. Ministro Renato Lacerda Paiva. Data vênia do relator, acompanha a divergência. Ministro Aloysio Correia da Veiga. Também. Data vênia do relator, acompanha a divergência, presidente. Presidente, a sua excelência me pulou, não. Eu vou chamá-lo agora, ministro Caputo. Cláudio Brandão. Não, é Caputo. Cadê o Cláudio? Vossa Excelência, acho que não me chamou, eu volto depois do ministro Alexandre Agra. Está faltando aqui. Faltou aqui na planilha, mas depois do ministro Alexandre Belmonte, aí eu voto, Vossa Excelência. Com o relator, presidente. Com o relator. Renato, Aloysio, falta eu. Eu peço vênia ao relator e os outros ministros que os acompanham, mas insisto ainda na minha tese de que a substituição processual, o sindicato atua como parte processual, porque parte material são os substituídos, a sanção é única e não é possível a fragmentação na fase de execução, adicionando aqui o douto fundamento do ministro Valmir de Oliveira, a quem acompanho. Então, proclamo que, por maioria de votos, a subseção decidiu conhecer dos embargos por divergência jurisprudencial e, no mérito, dar-lhes provimento para restabelecer o acórdão regional, vencidos os ministros Valmir Oliveira da Costa, Renato Lacerda Paiva, Aloysio Correia da Veiga e Barros Levenhage. Presidente, Presidente, Hein? eu estou impedido? Esqueci de escolher o voto, Vossa Excelência. O voto.
Como voto, Vossa Excelência? Eu também pedindo vênia, eminente relator, acompanha a divergência. Pois não. Então, agora é vencido também o ministro Caputo Bastos. Juntada e voto convergente, senhor presidente. É? Juntada e voto convergente. Juntada de voto convergente ao pé do acordo do eminente relator, ministro Márcio Eurico, por Sua Excelência, o ministro Hugo Schäuble. Presidente, Vossa Excelência, salvo engano, no anterior também eu não votei. Eu achei que pedi a secretaria para conferir e não manifestei o meu voto no anterior. Por gentileza. Só registrar com o relator, presidente. Desculpa com a divergência. Ah, sim. Então, No caso anterior seria com a divergência. com a divergência, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, Sua Excelência, o ministro Cláudio Brandão, me perdoe. Eu Sem problemas, presidente. passei aqui por cima. Também acompanha a divergência no processo 20.247, no sentido de conhecer e dar provimento, e vencida aqueles ministros a que me referi, ministro Lélio Bentes Correia, Luiz Correia da Veiga, Caputo Bastos, Renato Lacerda Paiva e Barros Levenhar. Obrigado, presidente. Relator, excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva, vistor, excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho. Embargos em recurso de revista 9.891.900 de 2005. O julgamento desse processo foi suspenso após o excelentíssimo senhor ministro relator ter votado no sentido de conhecer e dar provimento aos embargos. Não participaram do início do julgamento os excelentíssimos senhores ministros Caputo Bastos, Márcio Eurico, Valmir Oliveira da Costa, Hugo Schäuble e Cláudio Brandão. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente pastor Augusto César. Senhor presidente, senhores ministros, esse processo trata da jornada móvel e variável. Eu vou tentar explicar sem necessariamente ler o voto, supondo presunçosamente que serei mais breve assim. Aqui o que se deu foi uma ação do Ministério Público em que se pleiteia a anulação daquela cláusula de todos os contratos da Arcos Dourados em que se previa a jornada móvel e variável, de modo a que o empregado permanecia de eu posso confirmar na sequência aqui, mas parece que de 2 a 8 horas a cada dia ele permanecia à disposição da lanchonete, né? É uma rede mundial de lanchonetes. Ele permanecia nessa rede de lanchonetes e ele recebia em função da demanda de tempo. Quer dizer, se ele trabalhasse às 8 horas, ele receberia pelas 8 horas. Se ele não trabalhasse às 8 horas, ele recebia pelo tempo correspondente. Essas ações foram movidas no Brasil inteiro e, em determinado momento, em Recife, se celebrou um termo de ajustamento de conduta em que a Arcos Dourados se compromete a não mais usar a jornada móvel e variável. O que aconteceu neste processo foi que a empresa pede que, em relação àqueles trabalhadores antes regidos pela jornada móvel e variável, prevalecesse a OJ 358. A OJ 358, que tem hoje seus fundamentos aparentemente questionados no âmbito do Supremo, mas me parece que talvez ali a discussão esteja mais travada a propósito de empregados públicos. Bom, não importa. Mas, entre nós, a OJ 358 está valendo e me parece que ela tem bons fundamentos no sentido de que a jornada para o trabalhador que recebe por unidade de tempo, ela pode ser uma jornada contratualmente reduzida e o salário mínimo a ser pago, o salário mínimo proporcional. Eu estaria, evidentemente, em consonância, por convicção, com a OJ 358. Eu acho que isso é possível. Mas aqui, no caso,
o que a empresa pede é que se aplique ao J358 para os que estavam indevidamente regidos por uma cláusula que foi tida como uma cláusula inválida. Uma cláusula inválida, inclusive, que implicou um compromisso da empresa em não mais adotar essa cláusula. Então, para esses trabalhadores que estavam sob a regência dessa cláusula, evidentemente que, a meu ver, não se aplica ao J358, porque eles estavam nessa situação em que, eventualmente, trabalhavam 2, eventualmente trabalhavam 6, 7, 8 horas e receberiam pelas horas trabalhadas, não obstante ficassem, permanecessem à disposição durante as 8 horas de trabalho. Não é a situação da J358 em que você tem um contrato firmado desde o início do contrato, porque esses contratos sofreram várias oscilações em função dessas ações judiciais, mas pela J358, desde o início da contratação, há uma jornada contratualmente reduzida com salário mínimo proporcional. Não é a hipótese, não é o caso quando essa oscilação teria ocorrido de forma ilícita e, evidentemente, que ela implica o pagamento de toda a jornada de 8 horas, e não apenas daquele tempo de trabalho efetivamente ocorrido. Então, eu peço máxima vênia ao ministro relator, ao ministro Renato, mas entendo que não procedem as considerações feitas aqui na tribuna, na SDI1, não é o caso de ressalvar para os trabalhadores que estavam anteriormente sob a regência dessa cláusula a aplicação da OJ 358 da SDI1. Faço outras digressões, comparação com o salário variável e tal, mas o essencial é isso que eu falei, é assim que voto. E conhece e nega provimento? Eu não conheço dos embargos. Não conhece. Ministro Renato Lacerda. Senhor presidente, essa questão é extremamente delicada. O que eu entendi é que, como no caso havia, bem ou mal, havia uma contratação por hora trabalhada, não seria possível pagar-se mais do que isso. Doravante, sim, porque já foi determinado que se houve, inclusive, parece que um acordo, não é? Um TAC. Um TAC, no sentido de não... Mas no passado eu não vejo como projetar, de modo que eu estou respeitosamente mantendo o voto. Pois não. Como voto, Sua Excelência, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Me parece que já havia sido superado o conhecimento por contrariedade à súmula 337. E me parece que essa seria o esclarecimento que eu peço ao Sua Excelência, ministro relator. Não, é o 358. Nós já estamos no mérito. Sim, perfeito, mas Sua Excelência não conhece do recurso de embargo, ministro Augusto César. Ministro Renato. Vossa Excelência não conhece, né, ministro? Não conheço. Não conhece. Se não conhece, não entende a contrariedade à própria súmula. Me pareceu que não foi a 358, foi item 4 da súmula 337, que deu aso ao conhecimento na ocasião. Não. O que se ressalvou no julgamento da tribuna foi que se aplicasse ao J358 em relação ao pessoal anterior ao termo de ajustamento de conduta. Então, eu não enfrento o 367, pode ser até por desconhecimento. Está conhecimento aí. Conhecimento pela 358. Abre a cognição para se saber se contrariou. 337? Sim, pois é porque me parece que já havia sido aberta a cognição. Senhor presidente, pela ordem, eu estou consultando as notas degravadas aqui, é que o voto foi reformulado, mas no voto atual... Sim, o voto foi reformulado. No voto atual, no dispositivo, o conhecimento pelo relator, pelo senhor relator, é por contrariedade ao J358. Há um parágrafo, inclusive, superando a 337. Isso. Na versão atual. Isso. Isso. É porque houve uma reformulação do voto de silêncio, ministro relator. Que é aquela questão da jornada, salário mínimo e piso salarial proporcional à jornada. Claro, a jornada da móvel variável. Eu estou pedindo a máxima vênia, a Sua Excelência, a divergência, para acompanhar o ministro relator. Pois não. Como vota Sua Excelência o ministro Caputo Bastos? Presidente, eu também peço vênia à divergência, acompanho o relator, recebi no meu gabinete inclusive organizações internacionais para tratar do assunto, mas nós estamos tratando da parte anterior. Hoje já se assinam, se assinaram os TACs, se evoluiu no controle dessa questão, mas nós estamos tratando, como bem disse o relator. Eu o acompanho, data vênia da divergência.
Como vota Sua Excelência o ministro Márcio Eurico? Senhor presidente, eu vou pedir vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência na trilha aqui do que já decidi na 8ª turma, o acordo proveniente da 8ª turma, e é assim que decidimos lá. Pois é. Como vota Sua Excelência o ministro Valmir Oliveira da Costa? Senhor presidente, Sua Excelência o ministro Dallazen, como presidente da Comissão de Jurisprudência, tem mais autoridade para falar do que eu sobre o tema, mas chegou na Comissão de Jurisprudência o exame da ótica da OJ 358, um pedido de revisão ou cancelamento feito pelo Ministério do Trabalho, Vossa Excelência sabe, em razão de precedente do Supremo Tribunal Federal. Mas, na ocasião, nós entendemos, ainda que não haja uma decisão definitiva, não lembro bem, que o Supremo limitou-se a examinar a questão sob o ponto de vista de servidor público. Servidor público. E eu lembrei, na ocasião, uma aplicação analógica, vou ser rápido, presidente, do artigo 58A da CLT, que veio de uma lei de 2001, que diz: considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 25 horas semanais. Parágrafo 1º. O salário a ser pago aos empregados sob o regime do tempo parcial será proporcional à sua jornada em relação aos empregados que cumprem nas mesmas funções de tempo integral. Então, me parece que até por analogia ou por racionalidade ou por razão jurídica, é o entendimento que está na OJ 358. E, com todo respeito, nós ficarmos aqui, de certo modo, entendendo que não se aplica para o passado, só para o futuro. Então, na verdade, o passado estava correto. E se o futuro está de acordo com a lei, ele também está correto. Então, me parece que essa particularidade, a meu juízo, não alteraria o entendimento de que houve contrariedade à OJ 358, que pacificou a matéria. E peço também, máxima vez, essas questões de intromissão no poder diretivo do empregador, às vezes eu fico um pouco preocupado se o Poder Judiciário não intervém muito, de certo modo, colocando uma rédea nas relações de trabalho, que o artigo 444 estabelece que são de livre estipulação, embora obedecidos os parâmetros legais. Pedindo vênia a divergência, eu acompanho o relator. Pois não. Presidente, posso fazer um esclarecimento muito breve? É só para dizer o seguinte: eu aplico ao OJ 358 para os casos antigos, atuais e futuros. O artigo 58 para os casos antigos, atuais e futuros. Eu não nego vigência nem ao dispositivo, nem ao verber. Meu voto não parte daí. Meu voto parte de outra premissa, que é aplicar a jornada variável, em que não há fixação de tempo. Essa jornada vai variar segundo a demanda de serviços. Isso não tem a ver com o OJ 358. A ideia, no fundo, é a mesma, né? Quando oscila e é proporcional, nós estamos fazendo a aplicação da 358 diante dessa peculiaridade. Se oscila e não oscila, eu não vejo diferença para aplicar ou não aplicar a 358. Mas com a palavra, Sua Excelência, o ministro José Roberto Pimenta. Senhor presidente, a questão em discussão aqui é muito complexa, relevante e de grande amplitude. Estamos discutindo aqui a jornada variável no caso dos trabalhadores da rede McDonald's. Exatamente a situação que eles estavam recebendo em função da demanda. Então, indo diretamente ao ponto, data vênia, me parece que a situação aqui não deve ser regida, com todas as vênias, pela orientação jurisprudencial 358, na esteira do que já disse o ministro Augusto César. Aqui, como já definiu a egrégia 8ª turma na decisão hora embargada, essa cláusula que determina o pagamento do salário desses empregados na exata medida da demanda que que se apresenta a eles, transfere o risco do empreendimento ao empregado, fundamentalmente, e não há nenhum módulo horário que determine o pagamento do salário deles. Em outras palavras, me parece que não se ajusta à situação que levou à edição da OJ 358. Me parece que data vênia são situações diferentes, razão pela qual essa cláusula móvel de remuneração, tal como ajustada no passado,
não é compatível com os princípios essenciais do direito do trabalho, com a ideia de que o risco do empreendimento deve ser do empregador. Razão pela qual eu peço vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência. Como voto, Sua Excelência, o ministro Hugo Schoen. Da mesma forma, senhor presidente, eu peço vênia ao relator para acompanhar a divergência. Como voto, Sua Excelência, o ministro Alexandre Belmonte. Senhor presidente, a empresa ela já foi condenada em outros processos à obrigação de adotar uma jornada de trabalho fixa. Ou seja, a intervenção do Poder Judiciário produziu como resultado essa obrigação. E agora se discute a questão do salário proporcional às horas trabalhadas, o que está de acordo com a orientação jurisprudencial número 358 desta subseção. O que a divergência propõe é que o caso é um distinguish, porque haveria a peculiaridade de não ser aplicada essa orientação jurisprudencial exatamente em relação àqueles trabalhadores que foram atingidos pelo problema gerado durante um determinado tempo. E aí eu me pergunto se isso não geraria um outro problema. Ou seja, ele passaria a ter uma jornada de trabalho fixa, mas talvez menor, e nós aplicaríamos para essa jornada de trabalho fixa e menor, e certamente as reparações já estão sendo buscadas em relação àquele problema que aconteceu, e aí aplicaríamos um salário inteiro para uma jornada menor, o que contrariaria a orientação jurisprudencial número 358. Então, eu acho que, repetindo o que já foi dito aqui muito tempo atrás, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. São coisas distintas e a gente não pode misturar no mesmo saco o que não é da mesma natureza. Repara-se naqueles processos aquilo que aconteceu. E aqui aplica-se a jornada variável, porque ela é possível de ser aplicada, né? Acho que não haveria, data vênia, esse distinguish. Por tais razões, senhor presidente, pedindo vênia divergência, acompanho o relator. Pois não, muito obrigado, ministro Alexandre. Ministro Cláudio Brandão. Com a vênia do relator, senhor presidente, voto com a divergência. Pois não. Ministro João Oreste Dallazen. Senhor presidente, senhores ministros, em primeiro lugar, cumpre esclarecer, como já fez, de certa forma, o eminente ministro Valmir Oliveira da Costa, que, em relação à orientação jurisprudencial 358, a Comissão de Jurisprudência vem de aprovar uma proposta de revisão parcial apenas no tocante a servidores públicos, tendo em conta uma copiosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em que se assenta com base no artigo 39, parágrafo 2º e 3º da Constituição Federal, que para o servidor público, em qualquer caso, mesmo que se cuide de jornada reduzida, é assegurado o salário mínimo. Mas é um aspecto correlato que, evidentemente, não tem pertinência exatamente no julgamento desse processo. No que tange ao caso concreto, senhor presidente, eu penso que não deveríamos concorrer para engessar ainda mais as relações trabalhistas, mais do que o faz a legislação brasileira, notadamente, acentuadamente, a meu juízo, excessivamente intervencionista e desestimuladora das soluções negociadas. Não vejo em que a jornada móvel variável contrarie a legislação trabalhista. Ao contrário, a adoção de outra solução viria de encontro aos interesses dos próprios empregados, na medida em que, num país como hoje, por exemplo, em que vivemos uma grave crise de desemprego, são 9 milhões de desempregados, 9 milhões de desempregados, seria, do ponto de vista social, a meu juízo, com todo respeito, desestimulante da contratação, a invalidação de uma cláusula desse jaez, que nada mais é do que o reconhecimento de que, tal seja a jornada, tal será o salário proporcional à jornada e
assegurado o mínimo legal proporcional. Haveria um desestímulo à contratação, uma inibição maior à contratação, e isso não me parece, com todo respeito, seria de boa política. Além do que, não diviso ilegalidade, com todo o respeito. Por isso que penso que a tese sufragada pela orientação jurisprudencial 358, data vênia, deve prevalecer também em casos tais como o ora sob exame. Peço vênia a divergência para acompanhar o relator. Muito obrigado. Ministro Brito Pereira, chegou agora, está aí. Presidente, eu não acompanhei os debates, eu prefiro me abster, eu estou ausente desse julgamento, presidente, agradeço. Eu vou pedir vênia a divergência, porque eu já quase externei o meu voto, porque a oscilação da jornada não é fator determinante para a elisão da 358. Se há redução, nós vamos fazer a proporcionalidade. E lembro agora que, efusivamente, as colocações do ministro Dall'Azen, penso que o Tribunal Superior não pode estar fazendo essa interferência incisiva na autonomia das relações de emprego. Primeiro, quase que julgando por terra o 444. E segundo, quase que desprestigiando o instrumento coletivo elevado à condição de instrumento normativo. É preciso que tenhamos um pouco mais de equilíbrio, porque se formos assim muito incisivamente, eu sempre me indago que do artigo 1º, inciso 4º, a República Federativa do Brasil tem como valores fundamentais o valor social do trabalho e a livre iniciativa. O Constituinte não quis que houvesse um antagonismo entre esses dois valores, mas uma equipolência, desafiando de nós uma interpretação equilibrada, porque se formos tomar uma interpretação vorazmente favorável ao empregado, eu me pergunto o que será das empresas e dos empregos futuros. Por isso, pedindo vênia a divergência, sempre muito douta, eu também acompanho o relator. E proclamo que, por maioria de votos, a SDI resolveu conhecer do recurso de embargos por divergência jurisprudencial e, no mérito, deu-lhe provimento para excluir da condenação determinação para que a reclamada garanta o pagamento do salário mínimo da categoria profissional, de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho, independentemente do número de horas trabalhadas, julgando-se improcedente a presente ação no particular, vencidos Suas Excelências Ministro Márcio Eurico, Augusto César, José Roberto Pimenta, Hugo Scheumann e Cláudio Brandão. Prevalece o voto de Sua Excelência, o ministro relator Renato Lacerda Paiva. Peço juntado de voto vencido, presidente. Presidente, eu solicitaria as notas degravadas. Notas degravadas ao Ministério Público e juntado de voto divergente ao pé do acordo, Sua Excelência, eminente ministro Augusto César. Senhor presidente, eu peço notas taquigráficas, por gentileza, ministro Aloysio. Notas taquigráficas a Sua Excelência, o ministro Aloysio Correia. Vamos dar preferência ao ministro Brito, que tem umas vistas regimentais. Agradeço, presidente. Relator, excelentíssimo senhor ministro Brito Pereira. Vistor, excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho. Embargos em recurso de revista 116.300 de 2008. O julgamento desse processo foi suspenso após o excelentíssimo senhor ministro o relator ter votado no sentido de conhecer e dar provimento aos embargos. Não participaram do início do julgamento os excelentíssimos senhores ministros Barros Levenhague, Caputo Bastos, Márcio Eurico, Valmir Oliveira da Costa, Hugo Scheuermann, Alexandre Belmonte e Cláudio Brandão. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente vistor, ministro Augusto César. Presidente, me parece que o ministro relator fez um ajuste no voto que nos faria convergir, como só ia acontecer. É aquela A6, né, do remoto? Presidente. Na semana passada eu já consignei aqui o meu agradecimento ao ministro Guti César, que chamou minha atenção para a nova redação do item B, e adaptei e estou concluindo por não conhecer agora com a redação atualizada. Aí a proposta de voto, o voto fica não conhecer? Não conhecer, presidente. Do recurso de embargos. Algum destaque no voto?
Sem destaque, então, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator, ministro Brito Pereira, no sentido de não conhecer do recurso de embargos. Relator, excelentíssimo senhor ministro Brito Pereira, visitor, excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho. Embargos em recurso de revista 253 de 2010. O julgamento desse processo foi suspenso após o excelentíssimo senhor ministro relator ter votado no sentido de não conhecer do recurso de embargos. Não participar do início do julgamento, os excelentíssimos senhores ministros Barros Levenhaga, João Oresta Lazen, Aloysio Corrêa da Veiga, Caputo Bastos, Márcio Eurico, Valmir Oliveira da Costa, Hugo Scheuermann, Alexandre Belmonte e Cláudio Brandão. Com a palavra, sua excelência, o eminente revistor, ministro Augusto César. Presidente, senhores ministros, eu não tinha separado aqui o voto, mas não tem problema, o voto está no sistema, e está no sistema, é possível, inclusive, à disposição dos ilustres pares. Aliás, enquanto sua excelência, eu aprovei uma alteração no sistema aqui, de iniciativa brilhante do ministro Alexandre Belmonte. Então, não vamos ter duas telas, vai ser uma tela só. Então, vão abrir todos o acesso aos documentos do acordo regional, etc. Não precisa fazer, ele vai estar todo na frente do painel da computação. Realmente ficou muito bom. Penso que Vossa Excelência vão gostar. E até eu entendi. Pois não, ministro Augusto César. Presidente, na verdade, eu não vou ler o voto, senão a partir da página... da página 8, pedi vista regimental para analisar a possibilidade de considerar a data de publicação indicada na URL citada, exigência que, segundo o relator, seria indispensável. Peço vênia para consignar a divergência. A questão foi objeto de intenso debate no julgamento do AGRED RR 1381-67-2011, no dia 2 de outubro de 2014. Nessa oportunidade, decidiu-se que, mesmo após a alteração da súmula 337-4 do TST, e embora não tenha sido indicada a fonte de publicação, quando não se tenha indicado a fonte de publicação, mas com o URL válida, e nela é citada a data da publicação, considera-se formalmente válido o areste paradigma. Em suma, havendo a indicação da URL, isso faria desnecessária a exigência de outras formalidades. O areste oriundo da terceira turma do TST, transcrito às folhas 434, é específico, porquanto traz tese oposta dos autos, ao afirmar que a teoria da causa não madura, positivada no artigo 515, parágrafo 3º, do CPC, autoriza que o julgador de segundo grau, quando ultrapassado o óbice preliminar ou prejudicial, acolhido pelo juiz de primeira instância, prossiga de imediato na análise do mérito da controvérsia. Enfim, eu estou entendendo que há divergência que foi indicada a URL, por isso eu conheço dos embargos por divergência jurisprudencial. Tenho decisão de mérito, presidente, aqui, mas não sei se Vossa Excelência quer que eu prossiga. Não, porque há um problema, se a der divergência se dá conhecimento, volta ao relator. É ótimo. Então, Vossa Excelência diverge conhecendo por divergência. Conheço por divergência. Ministro Brito Pereira, gostaria de fazer alguma consideração? Presidente, esse é um voto realmente antigo, senhor presidente, mas o item 4 é válida, o item 4 da 337 é válida para a comprovação da divergência jurisprudencial justificadora do recurso à indicação de aresto extraído de repositório oficial na internet, desde que contenha. E aí o C, decline o número do processo, o órgão prolator do acordo, a data da respectiva publicação no Diário Eletrônico da Justiça. Não estou exigindo aqui, senhor presidente, data vênia, o URL. Sim. Aqui é que existia até bem pouco tempo, as nossas publicações na internet, nossos acordos, via lá, publicação dia 9/6/2012, por exemplo. Não se sabe onde.
foi a publicação na internet ou foi publicação na LTR ou no DJT? Então, o que o C diz é que se decline o número do processo, o órgão promotor da cota, a data do respectivo diário eletrônico da Justiça do Trabalho. E o paradigma, salvo melhor juízo, não continha essa última exigência. Continha o Foi por URL. isso. Continha o URL. Não, o órgão da publicação. A data. O órgão onde foi publicado. Sim, porque continha a URL. A URL era a indicação da fonte, como estava na regra anterior. É que a URL nós abandonamos. O que nós queremos agora é que diga que foi, onde foi que foi publicado. Por isso, eu peço venha ao eminente ministro Augusto César, senhor presidente, egrégio tribunal, e para manter o meu voto, porque a hipótese, salvo equívoco, não é de URL. Pois não. Como voto, sua excelência, ministro Renato Lacerda Paiva? Senhor presidente, o que me recordo, por que nós excluímos a exigência de URL da 337? Porque houve até uma observação, se não me engano, do ministro Lélio, que constatou que a URL era instável. Dependendo da manipulação do arquivo, ela poderia, inclusive, ser alterada. Então, não seria razoável se exigir da parte que indicasse também a URL, porque nem sempre a URL levaria com fidelidade ao endereço adequado. Mas nós o fizemos em benefício da parte, e não para criar uma exigência nova. Então, se a parte traz a URL e é possível, digitando a URL, acessar o voto, eu não vejo por que desconsiderar a idoneidade do Aresto. Me lembro bem que nós debatemos e foi excluído em benefício da parte, mas não em seu prejuízo. Então, respeitosamente, eu peço venha o relator acompanhe a divergência. Como voto, sua excelência, o ministro Aloysio Correia? A famigerado URL era um quesito de gincana. Né? Tinha que botar aquele número todo que virava, né, duas linhas. Aí faltavam os 2 pontos final, pronto, não acessava o voto. Do momento que acessou o voto, me parece que cumpriu lá, trouxe o retrato que faltava para cumprir a exigência legal. Peço a máxima vez, Sua Excelência Relator, para acompanhar a divergência. A divergência. Com voto, sua excelência, ministro Caputo Bastos. Presidente, eu vou pedir vista em mesa, já vou pedir um auxílio aqui à nossa jurisprudência, porque eu tenho a impressão de que nós, quando discutimos a URL, nós exigimos para que avançássemos no exame da regularidade a publicação, a data de publicação. A informação, a data de publicação, porque senão nós estaremos atuando no vazio. Mas eu não quero, evidentemente, confiar na memória, principalmente agora, já absolutamente cansado. Eu vou pedir, vista em mesa, 2 minutinhos. Senhor presidente, não está na minha vez de votar, não está, mas eu posso prestar um pequeno esclarecimento? Claro. Esse recurso de embargos foi interposto em 21 de novembro de 2011, na época da antiga redação da 338, que exigia o URL. Sim. E a alteração para exigir a data de publicação foi apenas em setembro de 2012. Então, o conhecimento se rege pela antiga redação. Ele indicou a URL e os 3 primeiros restos levam ao julgamento. Então, se aplica, ela foi depois no período anterior, da vigência da redação anterior. É só esclarecimento. Senhor presidente, essa palavra, nós não modulamos os efeitos da 337. E eu entendo que a 337 se utiliza, se expressa, aliás, a súmula a ser aplicada observada, com a redação quando o julgamento. Porque ela não é lei, então quando o julgamento nós aplicamos do jeito que está. E não vamos lá, mas vista regimental, sua excelência, o ministro Caputo Bastos. A vista em mesa. Relator excelentíssimo senhor ministro Brito Pereira, vistor excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho. Embargos em recurso de revista 135.200 de 2007.
O julgamento desse processo foi suspenso após o excelentíssimo senhor ministro relator ter votado no sentido de não conhecer do recurso de embargos. A mesma coisa, ministro Augusto César. Senhor presidente, senhores ministros, voto na página 6. O eminente relator entende ser inviável o conhecimento do recurso de embargos por contrariedade à súmula 2972 do TST e ao J 119.1 do Tribunal Superior do Trabalho, porque a pretensão não é a de uniformização de jurisprudência, mas de revisão do julgado, o que foge à finalidade desse órgão. Eu vou precisar ler, presidente, porque eu não estava preparado para esses votos, mas não tem problema não. Peço vênia para consignar a divergência. Importante destacar que o presente apelo foi interposto sobre a égide da Lei 11.496 de 2007. A citada da lei foi o marco legal para tornar a STI um órgão uniformizador. Faço alguma digressão a respeito da possibilidade de conhecer por contrariedade à súmula de direito processual, mas com aquela ressalva de que tal pode ocorrer somente nas hipóteses em que essa contrariedade é extraível do acórdão turmário, é o acórdão turmário que estaria desautorizando a eficácia da súmula. No presente caso, em razão do provimento do recurso de revista da União, houve condenação a envolver o recolhimento de contribuição previdenciária. A decisão turmária foi a primeira a reconhecer a dívida. Portanto, seria inócuo exigir o debate acerca da responsabilidade pela dívida nas instâncias ordinárias. Por outro lado, a própria turma reconheceu a existência de alegação nas contrarrazões ao recurso de revista de que a eventual condenação ao pagamento de contribuições previdenciárias ficaria a cargo das reclamadas, nos termos do acordo firmado. Foi firmado um acordo nesse sentido, de que a responsabilidade previdenciária recairia somente sobre as reclamadas. Constata-se, pois, que a hipótese enquadra-se na exceção em relação à qual esta subseção especializada tem admitido o conhecimento dos embargos, com base na tese de contrariedade à súmula de natureza processual referente aos pressupostos extrínsecos de admissibilidade da revista dos embargos. Ou seja, a contrariedade à súmula 297 do TST é verificada de pronto da leitura da própria decisão turmária. Foi a decisão turmária que estabeleceu esse ônus pela primeira vez, essa condenação pela primeira vez, que implicava recolhimento previdenciário. E, por essa razão, não poderia a turma da Atavênia reclamar pré-questionamento da matéria. Aplica-se, portanto, inclusive, a inteligência da UJ 119. Isso, volto a ler. Isso porque não poderia ser exigido pré-questionamento, nem mesmo fícito, já que carecia o reclamante, nas instâncias ordinárias, de interesse processual sobre o debate da responsabilidade pelo recolhimento das verbas previdenciárias. Explicando, o reclamante tem interesse nesse questionamento, nesse pré-questionamento, nesse questionamento, nessa decisão, tendo em vista que haveria um acordo firmado lá nas instâncias ordinárias, de modo a onerar apenas as reclamadas pelo recolhimento. Eu conheço os embargos da Atavênia por má aplicação da súmula 297. E restaura restabelece a decisão regional? E aí no mérito do provimento ao recurso de embargos para condenar as reclamadas ao pagamento também da contribuição previdenciária que cabia ao reclamante, porque aí eu julgo a causa, ao julgar a causa, eu identifico de fato, eu digo aqui, de fato é um parágrafo, de fato o item 6 do acordo colacionado às folhas 46 e 47, isso, presidente, eu poderia fazer retornar os autos, mas eu estou entendendo que já é o caso de julgar, porque a única discussão é essa, o ônus sobre quem recai o ônus da contribuição previdenciária. Então eu vou lá ao acordo e digo, o item 6 do acordo colacionado às folhas 46 e 47 prevê que as reclamadas assumiriam a parte devida pelo reclamante em caso de condenação ao pagamento das contribuições. Transcrevo o item 6, em que se diz, como se trata de verba indenizatória, está mesmo isenta de contribuições previdenciárias e fiscais, ressalvando-se que caso haja decisão contrária nos presentes autos, estas serão suportadas pelas reclamadas, fecho aspas. Considerando-se o trânsito em julgado da decisão que condenou as partes ao recolhimento das verbas previdenciárias e os termos fixados no acordo, devem as reclamadas assumir a parte devida pelo reclamante, e é por isso que, no mérito do provimento ao recurso de embargos, para condenar as reclamadas ao pagamento também da contribuição previdenciária que caberia ao reclamante. Pois não. Ministro Brito Pereira, alguma? Senhor presidente, apenas para
esclarecer, na minha ótica, acordo homologado em que se atribui a responsabilidade pelas contribuições previdenciárias ao reclamado. O Tribunal Regional do Trabalho entendeu que não havia interesse da parte em embargar a declaração acerca dessa questão, não, e a parte recorrente, a turma deu provimento ao recurso de revista para impor à União determinar a incidência da contribuição previdenciária sobre a integralidade do acordo a cargo da reclamada, além dos 11% a cargo do reclamante. Disse que não, diz o reclamante, que não havia interesse em opor embargo de declaração em razão da homologação do acordo que atribuía integralmente essas contribuições à reclamada. Ora, e argue aqui nos embargos contrariedade à 2972, que não debate essa tese, apenas diz que, no caso de omissão, precisa ser mesmo, para exigir o prequestionamento, precisa mesmo de embargo de declaração. Não há uma conexão entre o que se debate ali e o que se contém no inciso 2 da 297. Por isso, entendi que não se aplica, que ela não reside aí nenhuma contrariedade, e o que se pretende mesmo é suprir a falta de uma jurisprudência específica, que pouco provável, presidente. Eu peço venha ao eminente ministro Augusto César e mantenho o meu voto. Não conheço. Pois não. Com o voto, Sua Excelência, o ministro Renato Lacerda Paiva. Vista em mesa, senhor presidente. Pois não. Vista em mesa, Sua Excelência, o ministro Renato Lacerda Paiva. Presidente, o processo que eu tenho visto em mesa já tem condições de julgamento. Pois não. Relator excelentíssimo, senhor ministro Brito Pereira. Embargos em recurso de revista 253 de 2010. Com a palavra, Sua Excelência, o ministro Caputo Bastos. Presidente, até por uma questão de segurança jurídica dos julgamentos das regras do só agradeço até ao ministro Hugo a sua ponderação, mas efetivamente essa subseção tem se inclinado nesse sentido de que se há indicação da URL e nessa URL se identifica o acórdão, não obstante não haja referência à fonte de publicação, consta esse endereço eletrônico, que era a exigência de outrora. Eu já tive a oportunidade de acompanhar a tese, neste caso, explanada pelo eminente ministro Dalazen, os últimos também, por auxílio da jurisprudência, os últimos julgamentos em que foi discutida essa questão, a subseção foi, embora por decisões por maioria, mas foi nesse sentido. Eu vou pedir ver, então, ao eminente relator para acompanhar a divergência, presidente. Pois não. Como vota Sua Excelência, o ministro Márcio Eurico? Senhor presidente, eu também aqui entendo que não se pode surpreender a parte no momento da interposição do recurso com exigências que não constavam à época. Eu supero o óbice da 337 também aqui e acompanho. Sua Excelência, aqui é o vistor, com voto divergente do ministro para conhecer dos embargos. Perfeito. Ministro Valmir Oliveira da Costa. Senhor presidente, também pedir venha ao relator. Entendo que, como dito pelo ministro Márcio Eurico, a parte recorrente interpõe, pela teoria do isolamento, o recurso segundo a regra vigente à época da interposição do recurso. Então, se há uma exigência posterior, me parece que ela não pode ser exigida em relação a quem já praticou o ato jurídico perfeito processual no tocante à jurisprudência existente à época, que é o caso da redação anterior da OJ. Razão pela qual pedindo venha ao relator, acompanha a divergência. Pois não. Ministro José Roberto Pimenta. Senhor presidente, em princípio eu estava propenso a acompanhar o voto do eminente relator,
com a lembrança de que nós passamos a exigir, na nova redação da súmula 337, a indicação pela parte, pelo menos, da fonte de publicação. Foi essa a novidade que foi feita, como disse o ministro Renato, para favorecer o recorrente, para dificultar menos. A redação anterior, nós acabamos concluindo que ela era dificultosa, causava mais problemas do que trazia soluções. Mas o ministro Hugo lembrou bem que esse recurso foi interposto em data anterior, e na data anterior, como acabou de dizer muito bem o ministro Valmir, não se exigia a indicação do diário eletrônico, etc. Então, eu peço vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência. O início do julgamento foi de quando? O início foi 2012. Desculpe, ministro José Roberto, com a divergência? É, com a divergência, pelas razões que eu acabei de externar. Ministro Hugo Scheumann. Ministro Hugo Scheumann. Já apresentei meus fundamentos antes do esclarecimento. Eu peço vênia ao relator, voto com a divergência. Pois não. Ministro Alexandre Belmonte. Senhor presidente, eu mesmo já fiquei vencido em relação a essa questão. Essa subseção firmou esse posicionamento que foi exposto pelo ministro Augusto César e reiterado pelo ministro Caputo Bastos, pedindo vênia, então, ao relator acompanhar a divergência. Como voto o ministro Cláudio Brandão? Também eu, senhor presidente, com a vênia do relator, voto com a divergência e faço referência ao julgado mencionado pelo ministro Augusto César, no qual o tema foi debatido, reconheceu-se a validade da URL como indicação da publicação também, e o julgamento foi à unanimidade para essa subseção em 2 de outubro de 2014. Portanto, com a vênia do relator, voto com a divergência. Como voto, Sua Excelência, o ministro João Alessio Dallazen. Entendo que o pressuposto de admissibilidade, senhor presidente, rege-se pela lei vigente ao tempo da prolação da decisão recorrida. Ao tempo em que foi interposto o recurso, no caso em apreço, 2011, ainda não havia sido alterada a nossa jurisprudência, no que permitia a indicação da tal URL como endereço eletrônico para a comprovação da existência do aresto. De modo que eu peço vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência, senhor presidente. Pois não. Por favor, poderiam me esclarecer, a alteração se deu quando? Em setembro de 2012. E o recurso foi interposto em novembro de 2011. Perfeito. Eu tenho um outro entendimento de que se aplica a jurisprudência na data do julgamento. E aqui o julgamento, a sessão de julgamento foi em 29 de novembro de 2012, ou seja, posterior. Então não pode ser aplicada a nova redação, e sim a redação anterior. Por isso eu peço vênia ao eminente relator para também acompanhar a divergência. Proclamo então que, por maioria de votos, a subseção decidiu conhecer do recurso de revista por divergência, vencido Sua Excelência. Recurso em Barcos por divergência, vencido Sua Excelência o eminente relator, ministro Brito Pereira, a quem os autos retornarão para a elaboração de voto de mérito. Senhor presidente, me permite, foi superado esse obstáculo. Bem? Parece que a SDI superou o obstáculo que eu trouxe, e que era a ausência de indicação da fonte de publicação. Quero saber, senhor presidente, o relator deve prosseguir no exame do conhecimento, porque pode ter outro defeito, pode não ter divergência. Não, estou dizendo, eu não volta conhecia... para você. Não, eu não fui feliz ao falar mérito, porque imaginei que a questão estivesse. Volta a Vossa Excelência para proferir novo voto. Está bem. Então, superado o Sim, defeito... essa questão está superada. Tá bem, agradeço, presidente. Aí, agradeço. Se Vossa Excelência trouxer um outro óbice, nós examinamos de novo. Espero não trazer, presidente. Então, assim se decide. Podemos fazer... fica suspenso porque, com retorno dos autos ao eminente relator para elaboração de novo voto. Podemos suspender a sessão por 5 minutos? Suspensa a sessão por 5 minutos.
Chato esse Dá barato. Ninguém me chamou. Eu acho que Ah, não é para cessar, não? Não sei. Aí, deve ter já liberado de sair. Muito obrigado. Por favor, queiram sentar-se. Declaro reaberta a sessão. O ministro Brito Pereira só tem uma vista, né? Sim, presidente. Tem um visto em mesa do ministro, salvo engano, o ministro Renato Paiva. Já está em Mas eu condições, também não sei ministro? se o ministro Renato vai mandar pregoar agora. Não. Ou podemos... Senhor presidente, pode chamar, por favor. Relator, excelentíssimo senhor ministro Brito Pereira. Embargos em recurso de revista 135.200 de 2007. Visto em mesa concedido, excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva. Pois não, ministro Renato Lacerda Paiva. Senhor presidente, o que se verifica nesses autos é se foi bem ou mal aplicada a súmula 297 pela turma. O que é que se discute? Acordo de relação de emprego sem pagamento de contribuição previdenciária. A União recorreu ordinariamente ao TRT. O recurso foi desprovido. Interpôs recurso de revista ao TST. E, na oportunidade, o reclamante encontra razões, chama atenção para o fato de existir a cláusula 6ª do acordo, que, na hipótese de ser devida a contribuição, que a reclamada se obrigou a arcar inteiramente com o tal encargo. A turma conheceu e proveu, sem considerar esse aspecto. Foram interpostos 2 embargos de declaração e, no segundo, a turma diz o seguinte, que a matéria, ele não podia examinar a matéria porque não havia sido pré-questionada. Ora, não há dúvida de que a decisão da turma foi a primeira ao determinar o recolhimento da contribuição, 20% a cargo da reclamada e 11% a cargo do reclamante. A meu juízo, não havia necessidade de pré-questionamento, porque só ali que houve ônus ou encargo para o reclamante. E ele trouxe a matéria em contra-razões. Eu entendo, portanto, com uma divergência, pedindo vênia ao relator, que a turma, ao exigir o pré-questionamento e aplicando expressamente a súmula 297, aplicou mal. Então, respeitosamente, eu peço vênia ao relator ocupar a divergência. Mas, senhor presidente, ministro, em benefício do tempo, senhor presidente. Pois não, ministro. Eu também tive o cuidado de reler o meu voto, que o Tribunal Regional, a turma, disse que aquela cláusula 6ª que se debate aqui, cuja indicava a responsabilidade apenas do empregador, não figurou no acordo regional. E esse era o benefício do reclamante. Não figurou no acordo regional. Portanto, o Tribunal Regional não examinou essa questão. Aí é onde reside a necessidade de embargos de declaração.
apenas para fixar essa... E por isso a turma entendeu que essa matéria está preclusa à míngua de um debate no Tribunal Regional. Pois não. Como vota Sua Excelência o ministro Aloysio Correia? Senhor presidente, eu pedindo vênia a Sua Excelência, o ministro relator, também estou acompanhando a divergência. Na realidade, é que houve um acordo, esse acordo foi celebrado sem reconhecimento de vínculo, entendendo como as parcelas de natureza indenizatória. Posteriormente, e aqui em grau de recurso de índole extraordinária na turma, alterou-se a recolhimento da parcela de contribuição previdenciária, mesmo em se tratando de reconhecimento de acordo firmado sem reconhecimento de vínculo empregatício. E determinou-se o recolhimento das parcelas previdenciárias. Determinou-se de que maneira? Atribuindo às partes o custeio da Previdência em cada proporção. Ocorre que o acordo, né, traria uma outra ajuste com relação ao recolhimento, atribuindo ao empregador, ou atribuindo, perdão, à empresa o recolhimento das contribuições previdenciárias. Das duas, uma. Ou nós não poderíamos admitir e já condenar e determinar o retorno para que examinasse, ou por uma questão até da própria causa madura, se tratando da matéria do cumprimento do acordo, que é o que se resultava, cumprimento do acordo, me parece que poder-se-ia decidir de uma vez por todas, já naturalmente com fundamento que propõe foi Sua ajustado. Excelência, o ministro Augusto César, por má aplicação e determina que a contribuição previdenciária seja de responsabilidade exclusiva do empregador, do reclamado, né? É isso? Das reclamadas. Da reclamada. Ministro Caputo Bastos. Presidente, você está vendo, do eminente relator, eu vou acompanhar a divergência. Ministro Márcio Eurico. Eu também, com a divergência, pedindo bem no relator, porque essa questão só veio mesmo no recurso revista. Ministro Valmir Oliveira da Costa. Senhor presidente, a grande dificuldade que eu tenho nesse processo é admitir contrariedade à súmula e OJ de direito estritamente processual. Não são aquelas que dizem respeito, por exemplo, à representação, à deserção, mas aspecto singular do pré-questionamento. Eu entendo que a súmula 297 e a OJ, elas têm aplicação no âmbito restrito do recurso de revista, porque a violação hoje só é no recurso de revista. Então, eu eu considero que, de certo modo, a turma claudicou. Eu, por exemplo, acolho embargo de declaração quando não observo a existência no acordo de cláusula que a empresa se atribui responsabilidade a ela, mas eu repito que a minha dificuldade extrema aqui, eu não gostaria de abrir essa porta para, além da 126, examinarmos uma contrariedade a 297 ao J119, e nesse ponto, Sua Excelência, o ministro relator não ficará isolado, porque eu vou acompanhar a Sua Excelência pedindo venha a divergência. Pois não. Como vota Sua Excelência o ministro José Roberto Pimenta? Presidente, eu também vejo com muita preocupação abrirmos essa porta para conhecimento dessas súmulas de natureza, por contrariedade às súmulas ou a J de natureza processual, aqui no caso a 297 e a OJ 119, mas aqui eu acho que é um caso excepcional que justifica. Lembrando que o recurso de revista que foi apreciado pela turma foi um recurso de revista da União. Então, é ali que se começou a se discutir a questão da distribuição dos ônus das contribuições previdenciárias. Não se poderia, data vênia, exigir da parte no regional, que foi, de certa forma, beneficiada pela decisão, que suscitasse, por embargo de declaração, essa matéria, porque aí o interesse foi da União. A União é que colocou a questão e lá é que se discutiu essa questão central de a quem cabe o recolhimento, se a ambas as partes ou levando em conta essa cláusula. Razão pela qual aqui eu acho que a contrariedade maior é a OJ 119, não tanto a súmula 297 item 2. Nesse sentido, o ministro Brito Pereira tem razão. A súmula 297 item 2 não trata bem da questão. É a OJ 119 aqui que data vênia terá sido contrariada. Eu peço vênia ao relator para acompanhar a divergência. Com voto, Sua Excelência o ministro Hugo Schorner.
Também, senhor presidente, peço vênia ao relator acompanhar a divergência. Como voto, Sua Excelência, o ministro Alexandre Belmonte. Senhor presidente, a egrégia turma decidiu pela distribuição desses encargos porque se tratava de acordo, o que é próprio de um acordo. Quando se trata de acordo, divide-se entre as partes os custos correspondentes. Por que eu estou falando isso? Eu sei que realmente, em se tratando de prestação de trabalho sem vínculo empregatício, nesse caso caberia tão somente ao trabalhador o ônus integral. Mas era um acordo. E ele fez esse acordo no pressuposto de que ia valer aquilo que o juiz lhe disse. Ele estava de boa fé, imaginando que ele não ia ter nenhum custo. Por isso que ele fez o acordo nesses termos. Ele não faria esse acordo se ele soubesse que ia ter que pagar 33% de contribuição. Então, eu entendo que, diante desta situação, a decisão da turma, quando determina a distribuição dos custos, foi uma decisão correta. E que, por conta disso, então, não seria agora, não nos caberia revolver essa questão para decidir que quem vai arcar com o custo total é o trabalhador em relação à contribuição previdenciária. Diante disso, senhor presidente, eu peço vênia à divergência e acompanho o relator. Pois não. Como voto, Sua Excelência, o ministro Cláudio Brandão. Presidente, com a vênia do ministro relator, voto com divergência, porque a cláusula mencionada constou do acordo como alternativa. Cláusula sexta, que é a cláusula que está em questão. Caso venha a ser alterada, modificada a responsabilidade pelo recolhimento, a reclamada ficaria inteiramente a cargo dela recolher. E, neste caso, como foi a turma primeira a decidir, não há que se estabelecer pré-questionamento da data vênia. Voto com a divergência, senhor presidente. Senhor presidente, Alexandre Belmonte, me perdoe. Eu entendi que fosse esse custo... Não é um acordo que que fosse assumiu. Totalmente onerado o reclamante. Meu pressuposto foi errado. É a empresa. Eu então reconsidero o meu voto, peço vênia ao doutor relator para acompanhar a divergência. E isso, aliás, constava dos termos do acordo. Como voto, Sua Excelência, o ministro João Orestes Dall'Agem. Senhor presidente, senhores ministros, como você sabe, o conhecimento de embargos por contrariedade à súmula de natureza processual já é matéria assente na jurisprudência desta subseção em numerosos casos, não apenas da súmula 126. Por outro lado, a meu sentir, da vênia do relator, exigiu-se indevidamente o pré-questionamento neste caso. Peço vênia a Sua Excelência, o ministro relator, para acompanhar a divergência. Divergência. Cabe-me votar também, quer pela 297 ou 119, entendo que houve realmente má aplicação, e a 297 eu aplico assim excepcionalissimamente. E aqui eu não vou até o acordo, porque eu tenho como incontroverso os termos do acordo reproduzidos na contra-razões. Porque se formos lá no acordo, estamos fora da nossa cognição extraordinária. Como havia em contra-razões a reprodução do acordo, e se fez os embargos de declaração, e ali que surgiu a questão, claro que não havia necessidade do pré-questionamento. Então, como veio em contra-razões, para mim é incontroverso os termos do acordo, independente de eu ir lá no acordo para verificar em que condições o acordo foi estabelecido, porque aí nós estamos infringindo os nossos limites da cognição extraordinária. Então, com esses fundamentos, que diferem um pouquinho só de Sua Excelência o ministro Augusto César, que foi lá ver o acordo, eu já o tenho como incontroverso, porque ele foi transcrito em contra-razões ao recurso de revista, e aí eu considero incontroverso, porque no regional o reclamante saiu-se vitorioso, e só na turma é que ele sucumbiu nessa parte. Então, eu peço vênia ao eminente relator e a Sua Excelência o ministro Valmir de Oliveira da Costa para acompanhar a divergência e proclamo que, por maioria de votos, conheceu-se do recurso de embargos. Ministro Augusto César, poderia me ajudar?
Por contrariedade à súmula do 97 do Só a 32. parte, se fosse. Vou abrir aqui, presidente. Eu tinha fechado aqui. Por má aplicação da 297, 119. Eu só quero abrir o voto aqui para não dizer de memória, e aí na hora que a gente mais precisa, o sistema que nunca falha. O que é o voto? Meu voto ali? Esse é meu. Só que eu não consegui pegar todo o voto de Vossa Excelência. Não, eu li aqui o voto, mas agora eu estou abrindo o voto não abre mais. Alguma coisa está acontecendo. Então eu vou constar que... Para contribuir, senhor presidente, para contribuir, me recordo que o ministro encontrou. Achou. Que era só por contrariedade ao item 2, e a única diferença é o ministro Pimenta, que não conhece por essa má aplicação, mas sim pela 119. Da OJ 119, mais específica, mas... Má aplicação da súmula, eu conheço por contrariedade, tendo em vista a má aplicação da súmula 297 do Tribunal Superior do Trabalho, no mérito do provimento para condenar as reclamadas ao pagamento da contribuição previdenciária que caberia ao reclamante. Perfeito. Senhor presidente, ministro Augusto não poderia agregar pelo menos a OJ 119, não? Eu acho que seria interessante. Ela eu ponho na emenda, mas... E no dispositivo também? Conhecer por ela. Contrariedade ao OJ. Ah, sim. Então conheceria pela contrariedade às duas. Por uma e por outra. Eu concordo, eu concordo. Em condições de votar o método. Perfeito. Presidente, algumas notas gravadas desse processo. Então, assim se decide, nos termos do voto iminente... Senhor presidente, senhor presidente, conhecido, eu estou em condição de proferir voto no mérito, que foi conhecido o recurso, né? Tá, então só um minutinho. Então, por maioria de votos, elas são excludentes. A SDI1 resolveu conhecer do recurso de embargos por má aplicação da súmula 297 ao J 119. 297? 297, item 2, né? E a OJ 119. Eu apenas ressalvo a aplicação da 119, senhor presidente. Acho que as duas teses são excludentes. Tá vendo? Mas só ressalvo, senhor presidente. Não há preparo nenhum. Não há violação. Vencido Sua Excelência o Ministro Relator Brito Pereira e Sua Excelência o Ministro Valmir Oliveira da Costa, que não conhecia do recurso de embargos. No mérito, Sua Excelência o Ministro Augusto Sérgio já se pronunciou e Ministro Brito Pereira. Presidente, conhecido por contrariedade à súmula, eu tenho a obrigação de prover, mas o meu provimento é para restabelecer a decisão do Tribunal Regional do Trabalho. Mas a decisão do regional não se refere à contribuição... o acordo regional. Não. Mas ela não se reporta à contribuição previdenciária. Não haveria incidência. Sim, mas se a turma reformou o acordo e agora nós estamos dando provimento aos embargos, é para restabelecer, salvo o equívoco da minha parte. Estabeleceu? Tem que abrir aqui o acordo regional. Acabou tudo. Aí é reforma. Vamos condenar de uma vez, porque... O recurso é do reclamante. Mais fácil do que... Presidente, o recurso é do reclamante. O reclamante. Sim. Então, se ele está recorrendo quanto à decisão do tribunal que imputou aí, foi a decisão da turma que imputou. É que a União recorreu contra a decisão do Tribunal Regional e agora o reclamante está recorrendo porque seguramente contra a decisão da turma que modificou o acordo regional. Não é isso. Presidente, o acordo do TRT da segunda região, eu tenho aberto aqui, foi também um recurso ordinário interposto pela União e, tendo em vista a inexistência de vínculo empregatício,
o regional entendeu que não havia contribuição previdenciária devida. Então tem que condenar. Eu penso que tenho que condenar para restabelecer, não, para estabelecer que a cláusula é válida e por isso recai a responsabilidade somente sobre as reclamadas. Também, presidente, não faz não vou divergir, então, esse também é o meu voto. Então, quanto à questão de... todos estão de acordo na questão de mérito? Condenar direto... A empresa paga os 31%, na realidade. Só o vencimento... 31%, Vossa Excelência fica vencido só no conhecimento. Só fica vencido no conhecimento. Isso. O ministro Brito Pereira também só no conhecimento. Sim, presidente, só no conhecimento. E na questão de mérito, a decisão é unânime, nós temos o voto do ministro Augusto César. Então, a SDI 1, por maioria de votos, resolveu conhecer do recurso de embargos por uma aplicação da súmula 297 OJ 119. Quer que com a sua ressalva, ministro Dall'Azen, quanto a 119? Não precisa. Vencidos o eminente relator e o eminente ministro Valmir de Oliveira da Costa, e no mérito, a unanimidade decidiu nos termos do voto do eminente ministro Augusto César, no sentido de condenar a reclamada ao pagamento integral das contribuições previdenciárias. Redator designado, Sua Excelência o ministro Augusto César. Está certo? Só para colaborar, senhor presidente. É o Brito. É porque ele está votando no mérito, o ministro relator. Exatamente. Então, sou eu quem passa a acompanhar agora. Isso. Não é? Faz o voto? Sim, presidente, com notas. Senhor presidente, pela ordem, só para colaborar, no dispositivo, as reclamadas, no plural, porque são duas. As reclamadas. Só para colaborar. Então, Senhor presidente, não quero polemizar, mas apenas uma questão de técnica. Me parece que o relator fica designado quando o conhecimento é por divergência. Aqui é por contrariedade à OJ, que é o próprio mérito. Tem mérito. A súmula, então é o próprio mérito. Tem não mérito, sei se Vossa Excelência pode ficar vencido e no mérito acompanhar, quando o mérito é um só. É que a súmula é processual. A súmula que deu conhecimento é processual. Mas é o mérito dos embargos. Vai ficar Vossa Excelência mesmo, porque uma coisa leva a outra. Não, seccionar não seria bom. Se nós adotarmos esse critério, senhor presidente, se me permite, nos casos da súmula 126 também não haveria mudança de relatoria. E nós temos mudado. Nós temos mudado, né? Então, redator designado, ministro Augusto César. Eu não teria, não haveria, então, não constaria, então, o valorosíssimo voto do ministro relator. No que seria o mérito, mas realmente o mérito é que Sua Excelência pediu que fizesse a distinção, mas a rigor não há essa distinção. Aí Vossa Excelência faz aquele jeitinho brasileiro. Tá o bom? voto está pronto, né? Redator designado, então, Sua Excelência, o ministro Augusto César. Eu pediria a compreensão dos colegas que eu tenho um compromisso urgente no gabinete e não sei se o ministro Brito Pereira pretende continuar na sessão, aí assumiria a presidência. Eu peço licença para me retirar, que tem aquela juíza que foi guindada ao... Agora Tribunal de Apelação, lá da terceira região, que fizemos referências a ela. Ela insistiu muito para vir pessoalmente falar comigo e eu imaginei que talvez tivéssemos rapidez e ela marcou para as 11h30 e deve estar me esperando lá. Ela quer fazer um agradecimento pessoal. Eu disse que não precisava, que não tinha feito nada, mas ela insiste. E como está indo para um cargo tão expressivo, eu me permiti recebê-la. Então, eu passo a presidência a Sua Excelência, o ministro Brito Pereira, corregedor-geral da Justiça do Trabalho. Agora voto. Muito obrigado pela compreensão.
bom, presidente. Obrigado pela preferência. Fala, Chico. Isso aí é minha. Assumindo a presidência, determino o pregão do próximo processo. Relator excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho. Vistor excelentíssimo senhor ministro Alexandre Belmonte. Embargos em recurso de revista 42.200 de 2008. O julgamento desse processo foi suspenso após o excelentíssimo senhor ministro relator ter votado no sentido de conhecer e dar provimento aos embargos. Não participaram do início do julgamento os excelentíssimos senhores ministros Aloysio Corrêa da Veiga, Valmir Oliveira da Costa e Cláudio Brandão. Tem a palavra o eminente ministro Alexandre Agra. Senhor presidente, senhores ministros, a questão versa sobre honorários advocatícios concedidos por mera sucumbência. Trabalhador avulso, lide que não deriva da relação de emprego, instrução normativa número 27 desta Corte. Trata-se de recurso do empregado que se insurge contra a decisão da 4ª turma, que conheceu do recurso de revista dos reclamados por contrariedade à súmula 219.329 e no mérito deu provimento ao recurso para excluir da condenação o pagamento de honorários advocatícios. Sua Excelência, o ministro Augusto César, propõe o conhecimento dos embargos por divergência jurisprudencial e no mérito do seu provimento com restabelecimento da condenação de honorários fixada no acórdão regional, pelos mais respeitosos fundamentos. Em síntese, diz que o portuário avulso, inscrito no ógmo, não tem relação de emprego com os recorridos e pelo que inaplicáveis os requisitos da Lei 5584 de 70 e que incide na espécie o artigo 5º da Instrução Normativa 27 desta Corte e a parte final do item 3 da súmula 219 do TST. Eu faço uma retificação quando eu falei que trata-se de recurso do empregado, na verdade trata-se de recurso do trabalhador avulso. Em seguida, o doutor relator diz que, partindo da premissa de que o caso concreto trata de pretensão ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrente de acidente de trabalho, formulada por portuário avulso, inscrito no ógmo, não tem relação de emprego com os recorridos e são inaplicáveis, por conseguinte, os dispositivos já mencionados. Em sessão de julgamento, a proposta do relator foi acompanhada pelo excelentíssimo ministro João Oreste Delazen, que ressaltou que, embora tivesse votado na 4ª turma pela exclusão dos honorários, estaria refluindo seu posicionamento inicial e convergindo com a proposta de voto do ministro Augusto César. Pedi vista regimental porque, num primeiro momento, não vislumbrei a possibilidade de aplicar ao trabalhador avulso a instrução normativa número 27 desta Corte, e muito menos o item 3 da súmula 219. Quanto ao conhecimento, tal como o doutor relator, conheço por divergência jurisprudencial. Quanto ao mérito, eu peço vênia para divergir da proposta. Entendo que a instrução normativa número 27 foi editada com o objetivo de regulamentar situações específicas, todas decorrentes da ampliação da competência da Justiça do Trabalho, situação em que não se enquadram os trabalhadores portuários avulsos. As lides que envolvem os trabalhadores avulsos já eram de competência da Justiça do Trabalho muito antes da emenda constitucional número 45 de 2004. Por outro lado, o item 3 da súmula 219 foi modificado em razão do item 5 da instrução normativa, já referida, que estabelece que, exceto nas lides decorrentes da relação de emprego, os honorários advocatícios são devidos pela mera sucumbência. Por essa razão, entendo inaplicáveis aos avulsos o item 5 da Instrução Normativa 27 e, por consequência, o item 3 da súmula 219. Acrescente-se que, embora o trabalhador avulso mantenha relação de trabalho e não de emprego com os tomadores de serviços, a Constituição Federal o equipara ao trabalhador com vínculo e toda a jurisprudência da Corte tem se orientado nesse sentido, até com relação ao vale-transporte. Por esta razão, não vejo data vênia dos entendimentos contrários que deixemos de aplicar aos trabalhadores avulsos os requisitos exigidos no item 1 da súmula 219.
Não podemos esquecer que a restrição imposta pelo item 1 da súmula 219 decorre principalmente da possibilidade de o trabalhador, na Justiça do Trabalho, ajuizar a sua demanda independentemente de advogado. Com efeito, o artigo 791 da CLT assegura as partes e os postulantes. Se o trabalhador avulso permanece com o direito de propor a sua demanda pessoalmente perante a Justiça do Trabalho, penso que não há razão para dispensá-lo das exigências contidas no item 1 da súmula 219. Outro sim, esclareço que em pesquisa de jurisprudência encontrei poucos precedentes na linha do que fora proposto pelo doutor relator e os poucos encontrados são oriundos da 8ª turma. Verifiquei também que nas demais turmas, embora não haja debate a respeito da tese da relação de emprego do trabalhador avulso e dos honorários devidos por mera sucumbência, todas permanecem exigindo o preenchimento dos requisitos previstos no item 1 da súmula 219. Em conclusão, senhor presidente e senhores ministros, convirjo com o doutor relator, conhecendo do recurso de embargos, mas no mérito, pedindo vênia, eu e também ao ministro Dalazen, que o acompanhou, para negar provimento aos embargos. Nega provimento. Eminente ministro Pimenta. Senhor presidente, eu ouvi com atenção os fundamentos sempre bem desenvolvidos do ministro Agra, Vistor, mas eu tenho o entendimento de que, embora a literalidade da Instrução Normativa 27 do nosso tribunal possa permitir essa interpretação mais restritiva, me parece que as razões de ser que levam a extensão a esses litígios que rigorosamente não se configuram como litígios que têm por objeto uma relação de emprego, essas razões levam ao entendimento ora sustentado pelo eminente relator, razão pela qual, pedindo vênia a divergência, acompanho o relator. Ministro Hugo. No caso concreto, como trata de um trabalhador portuário avulso, que não tem relação de emprego, não tem como fugir da aplicação, no meu modo de ver, da última parte do item 3 da súmula 219, que determina que são devidos honorários advocatícios nas lides que não derivem da relação de emprego, sem nenhuma exceção. Então, com todas as vênias, a divergência, eu acompanho o relator. Acompanho o eminente relator, né? Ministro Ministro Cláudio Brandão. Também eu, senhor presidente e senhores ministros, voto com o eminente ministro relator, ressaltando que na 7ª turma esse debate tem sido intenso e há decisões nos dois sentidos, razão pela qual, entendendo que a aplicação do artigo 769 é restrita à relação de emprego e também não vendo como óbvia a equiparação estabelecida na Constituição para direito da natureza material, portanto, eu voto com o eminente ministro relator com a vênia da divergência. Eminente ministro Dalazen. Eu já proferi voto, senhor presidente. Reafirmo, data vênia, o voto que proferi. Não me impressiona com a devida vênia a circunstância de estas causas já estarem inscritas na competência da Justiça do Trabalho quando sobreveio a emenda constitucional 45. Penso que se aplica a ratio da emenda da Instrução Normativa 27. Acompanho o relator, senhor presidente. Tá bem. Ministro Renato Paiva. Senhor presidente, é da tradição do nosso direito, de muitos anos, de muitas décadas, que o trabalhador avulso, ele se equipara ao seletista para todos os efeitos, inclusive para efeitos processuais, e os postulantes, substituição processual. Em nenhum momento, antes da emenda 45, se questionou essa questão de se deferir honorários de advogado nessa hipótese. O item 3 da súmula 19 veio exatamente para resolver um problema, de certo modo, criado pela emenda 45, quando atraiu para a Justiça do Trabalho a competência para julgar lides decorrentes da relação de trabalho. Porque nós sabemos que naqueles casos, na relação de trabalho, não são relações de direito do trabalho. Muitas delas são relações de direito civil. E havia necessidade de se estabelecer um novo parâmetro.
Daí porque se firmou a tese de que, nesses casos, é devida a verba honorária, os honorários de advogado. Acompanhe ela. Portanto, desculpe. Entendo que não mudou. Em relação ao avulso, não houve nenhuma mudança. E me preocupa o seguinte, eu não me lembro agora a redação da instrução normativa, quando trata da questão, mas, ao que me recordo, e eu peço aos meus colegas para me corrigirem, se for o caso, ela não exclui a sucumbência recíproca, ou seja, se uma das partes, no caso das relações, nas causas que derivem da relação não derive da relação de emprego, haverá condenação em honorários da parte sucumbente, seja ela qual for. O que nós estamos dizendo é que quando o reclamante, o trabalhador avulso, o reclamante perder, talvez ele tenha que ser condenado também em honorários de advogado. É isso que nós queremos? De modo que, respeitosamente, eu peço vênia para acompanhar integralmente o voto do ministro Alexandre, que, a meu juízo, esgotou a matéria. Senhor presidente, Alexandre Belmonte chama atenção até para o fato de que, se tratarmos assim, deveremos tratar dessa forma também o trabalhador temporário. Vou prosseguir tomando votos, no caso. Ministro Aloysio. Senhor presidente, o ministro Renato estava tirou de mim o que com relação à questão da reciprocidade. Se o fundamento, a instrução normativa 27, traz como fundamento para a condenação em honorários sucumbência, mera sucumbência. Se é mera sucumbência, me parece que é bilateral. E não é? Cadê o ministro Augusto com relação à exceção do Código Civil que diz que só haverá condenação se houver, naturalmente, condenação pecuniária? Não é o caso, porque a instrução normativa número 27 trata da sucumbência, mera sucumbência. Toda a nossa construção jurisprudencial foi no sentido de entender que são iguais os direitos do trabalhador avulso e do trabalhador com vínculo empregatício, inclusive assistência judiciária, pelo sindicato. Logo, se admitir, não podemos admitir assistência judiciária pelo sindicato. A assistência judiciária tem que ser a legal, a comum. Então, me parece que criar um tertio genus ou um módulo no sentido de trazer pensado elementos de convicção de cada situação específica para, no final, dizer que não se aplica a orientação, que se aplica a instrução normativa 27, ela terá que ser aplicada para todo mais, não só para esse efeito. Peço a máxima vênia, acompanho a sua excelência, a divergência. Ministro Caputo Bastos. Presidente, não vou cansá-los mais, já se esgotou praticamente todas as nuances que envolvem essa questão. Eu apenas anotei sinteticamente aqui. Entendo que a ação de indenização por dano moral decorrente de acidente sofrido pelo reclamante no ambiente de trabalho encontra-se atrelada à relação de emprego. Dessa forma, para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, aplica-se a súmula 219.1 e não o artigo 5º da instrução normativa, número 27 de 2005. Ademais, o artigo 7º, 34 da Constituição Federal dispõe que os trabalhadores avulsos têm os mesmos direitos dos trabalhadores com vínculo de emprego permanente, razão pela qual não há que se falar em não incidência da Lei 5.584, e por todas as observações, chamaria a atenção também dos eminentes colegas, todas as observações feitas, a possibilidade de nós, no insucesso de uma ação de um trabalhador avulso, tenhamos que condenar em honorários advocatícios também. De forma que eu, respeitosamente, a divergência, eu acompanho, o relator acompanha a divergência integralmente. Ministro Massurico. Eu peço ver no relator para acompanhar a divergência, senhor presidente, inclusive
pelos fundamentos agora apresentados pelo eminente ministro Luiz. Com a divergência. Ministro Valmir Oliveira. Senhor presidente, rapidamente, eu queria só recordar, nós temos dois tipos de trabalhadores no porto. Nós temos o avulso, que não tem vínculo empregatício, e temos o portuário empregado. Vamos imaginar que o portuário empregado venha a juízo, venha a trabalho postular determinada parcela e, sob assistência do sindicato, haverá, então, condenação ao pagamento de honorários assistenciais. De outro lado, vem o trabalhador portuário avulso, que tem, de acordo com a Constituição, isonomia de tratamento em matéria trabalhista, e ele não vem com o sindicato e não recebe, ou até com o próprio sindicato não receberia o mesmo tratamento. E, de forma individual, também não teria direito o seu advogado particular aos honorários advocatícios. Me parece que seria uma afronta ao princípio da tão propalada hoje simetria ou da isonomia, com tratamento diferenciado em matéria de acesso à justiça. Mas não é só. A relação de trabalho avulso é uma relação. O trabalhador avulso mantém uma relação de trabalho e não uma relação de emprego. E eu imagino, se esse trabalhador avulso fosse, anteriormente à emenda constitucional 45, a Justiça Comum postular uma indenização por dano moral decorrente de acidente de trabalho. Ele iria com o advogado e teria direito a honorários, seu advogado. Vamos que essa ação fosse remetida à Justiça do Trabalho, por superveniência da emenda 45. Nós teríamos que dar, pela nossa jurisprudência, os honorários, porque aí seria o caso de mera sucumbência. Então, rapidamente, também não me impressiona essa competência que sempre houve na CLT, mas me parece que é uma espécie de tratamento isonômico também na extensão de honorários para a relação de trabalho que ela é mencionada no item 3, parte final da súmula 219. Razão pela qual, senhor presidente, eu, pedindo venha a divergência, eu acompanho o relator e esclarecendo, inclusive, que a nova lei dos portos, como todos sabemos, incentiva a contratação maior de empregados portuários. É claro que os avulsos não se interessam porque eles têm um tipo de atividade melhor remunerada. Acompanhe. Acompanhe, relator. Falta-me votar. Eu peço venha para, primeiro, considerar que eu acho muito estranho, e sempre achei, se atribuir ao OGMO, que é um órgão do Porto, quem administra, ele está ali para administrar a mão de obra, é o que poderíamos chamar de RH do Porto, e atribuímos ao OGMO aqui a qualidade de substituto processual. Se invocar a súmula 219, inciso 3º, em primeiro lugar, nós estamos atribuindo ao OGMO natureza sindical. E, segundo, esses honorários não vão para os trabalhadores, vão para o OGMO. Penso que essa vai ser a solução. Também, no caso, não vejo como adotar aqui a diretriz da Instituição Normativa 27. Peço venha, mas eu peço venha ao eminentemente relator para acompanhar a divergência, negando o provimento. E proclamo que, por unanimidade, a SDI conheceu do recurso de embargos e pelo voto prevalecente da presidência, negou-se o provimento. Então, declaro suspensa a sessão e com retorno às 14 horas sob a presidência do eminente ministro Ives Gandar. Vai até às 4. E nós ficamos por aqui, lembrando que você pode continuar acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem.